Olá, tudo bem, professor Alexandre Soares na área, continuando, língua portuguesa, agora mais do que nunca o caldo, começa a engrossar. Classes gramaticais, na verdade, quando a gente está estudando classes gramaticais, concentre, você vai começar a dar os seus primeiros passos dentro da chamada morfologia. Então agora você está ficando bom mesmo. Você saiu da faixa branca, tá pegando a faixa azul, tá subindo degraus, cada vez melhor, meu filho. Então agora, o pau vai ficar mais, vai cantar. Então vamos devagarzinho, vamos subindo degraus, sem desespero, vai analisando comigo, daqui a pouco você vai ver, tá craque. Então, dentro dessas tais classes gramaticais, que são substantivo, adjetivo, advérbio, pronome, artigo, conjunção, para dar com pau, a gente vai começar com o líder, que é o substantivo. O substantivo, vamos considerar, seria o sol do sistema língua portuguesa. É o centro de tudo. Então, todas as outras classes acabam lógico, há especificidades. Por exemplo, o advérbio. O advérbio, ele não se associa ao substantivo, mas as outras classes gramaticais, elas ficam na órbita, elas ficam rodando o substantivo. E isso é legal que você tenha em mente, tá? Então, substantivo, concentre. É o malandro que vai nomear algo ou alguém, ou seja, que dá nome às coisas. Por exemplo, caneta é um substantivo. Legal, está dando nome a isto aqui. Relógio é um substantivo. Está dando nome a isto aqui, assim como Alexandre é um substantivo que está nomeando a figura que fala com você neste momento. Beleza. Então, o substantivo vai dar nome, vai nomear coisas ou pessoas. Esse tal substantivo pode ser classificado. Pode ser classificado como comum e próprio, nem coloquei coisa boba, desnecessária para a sua prova. Então, a gente vai dentro do exercício fazendo um polimento, mas interessante, concreto, abstrato, simples e composto. Primeiro detalhe importante. O que é um substantivo concreto e o que é um substantivo abstrato? Repare. Substantivo concreto é aquele que tem um signo independente. Alexandre, não entendi o enredo desse samba, então calma que a gente vai entender. Se você fechar os olhos neste momento, você é capaz de imaginar a caneta sem a presença da minha mão? É lógico que sim. Então repare que quando você fecha os olhos e imagina a caneta sem a minha mão, você imaginou o signo representativo da caneta. Na verdade, quando eu falo signo aqui, é uma imagem, tá legal? Então, entenda que se você é capaz de imaginar a caneta sem a minha mão, repare, a caneta não depende da presença da minha mão. Então, a caneta tem um signo representativo independente. É por isso que caneta é substantivo concreto. Alexandre, eu não entendi não. Calma. Repare. Um exemplo, beijo. Outro exemplo, beijo, beijo, beijo. Repare que eu não estou falando o verbo beijar. Eu beijo, tu beijas, ele beija. Não é isso. Estou falando o beijo. Isso aqui que eu estou fazendo. Então, beijo é um substantivo concreto ou abstrato? Preste atenção. Você é capaz de imaginar um beijo sem uma boca beijando? Sem duas pessoas se beijando? Sem uma pessoa se beijando? É impossível. Você não tem como. Então, repare, se você não é capaz de imaginar o beijo sem uma outra imagem, significa que o signo representativo do beijo é dependente de uma outra imagem. Por isso que o tal do beijo é substantivo abstrato. Você entendeu o que eu lhe disse? Vou mudar. Quando eu falo assim, fada, saci pererê. O saci pererê, por exemplo.
Saci Pererê, é concreto ou é abstrato? É lógico que é concreto. Se você fecha os olhos, mais uma vez, fechou, você é capaz de imaginar o Saci sem a presença de Monteiro Lobato? Lógico que sim. Então, o Saci é concreto, porque tem um signo representativo independente. Já viu um gnomo? Viu não? Ih, mano, não tá por fora. Existe, por exemplo, no Rio de Janeiro, um lugar bonzinho para ver gnomo, chamado Sana. Lá tem montão de gnomo, duende, vê de tudo. Mas depende também do que você vai usar, né? Então, ó, pode acreditar que gnomo existe, duende existe, é você que não está com uma boa imaginação. E para você imaginar o gnomo, o duende, por exemplo, basta fechar os olhos que você vai ver um. Então é concreto. Não vai dar mole com o negócio de pegar e não pegar, não tem nada a ver com isso. Aí, ó, para facilitar o procedimento, todos os sentimentos, alegria, raiva, ódio, saudade, felicidade, sempre abstrato, tá? Assim como os atos. Não entendi. Quando eu falo assim, ó, leitura, leitura não é o ato de ler, se é o ato de ler, todo ato combina, ó. Todo ato é substantivo abstrato. De novo. Um exemplo, leitura, vou fazer outra. Resolução. Resolução é o ato de resolver. Se resolução é um ato, todo o ato é substantivo abstrato. Não se esqueça disso, ok? Então, concreto, abstrato. Aí aqui exemplos, ó. Alegria, substantivo abstrato. Caneta, substantivo concreto. Ó, o sapo é concreto, cuidado que o bicho pula. Duende é concreto, não vai dar mole, vamos que vamos. Então, agora vem comigo, vou caprichar agora aqui no meio, preste atenção. Repare, e o substantivo ainda pode ser classificado como simples ou composto. Repare, quando que ele é simples? Quando ele é formado por apenas um termo, michuruca. E quando que ele é composto? Quando ele é formado por dois ou mais termos, fraquinho pra caramba. Então, o substantivo, ele é simples quando ele é formado por apenas um termo, né? Por exemplo, de novo, saci, doente, caneta, carro, óculos, relógio e por aí vai. Agora, quando você faz um composto, guarda-chuva, por exemplo, que está aqui no quadro, pôr do sol, pé de moleque, aí tem mais de um termo, não tem? Se tem mais de um termo, o bicho é composto. Isso não pega nem desavisado, né? Pode parar. Então, nada de acender vela para defunto barato. Pau no burro. Continuei. Esse malandro, o tal do substantivo, que vai nomear seres e coisas, além de classificação, de ser classificado como concreto ou abstrato, simples ou composto, ele também tem uma particularidade. Qual é? Ele pode trabalhar com um gênero, aqui é onde mora o perigo. Ele traz consigo uma variação de gênero. Primeiro detalhe importante. O que é gênero? Gênero é esta diferença entre masculino versus feminino. Então, masculino e feminino é a tal da variação de gênero. Agora há um detalhe. Existem substantivos que são uniformes, ou seja, só apresentam uma forma tanto para o masculino quanto para o feminino. Alexandre, não estou entendendo. Repare, quando eu falo colega, isso serve para João ou serve para Maria. Mas como é que eu vou saber se é João ou se é Maria? Por meio do determinante. Quando é João, eu falo o colega. Quando é Maria, eu falo a colega. Mas colega é uma forma é uniforme. Serve para ambos os gêneros. Tudo bem? Aí entenda agora. Quando
o tal do substantivo é uniforme, ele pode ser classificado como sobrecomum, como comum de dois gêneros ou como epiceno, que vai aparecer na sequência. Segura, calma. Quando que o danado vai ser sobrecomum? Sobrecomum vai ser quando, repare, quando o determinante for apenas um para ambos os sexos. Alexandre, eu não entendi. Repare que criança serve tanto para o menino quanto para a menina. E sendo ele ou sendo ela, é a criança. Então, quando eu falo assim, a criança está chorando o tempo todo, eu estou falando de João. Ou ainda, a criança não para de chorar, eu estou falando de Maria. Então, repare, somente um determinante. Quando eu falo determinante aqui, eu estou falando de artigo, adjetivo, pronome, numeral, todos os termos que determinam o substantivo. Um só para o substantivo. Seja para ele ou para ela, é uma forma com um determinante apenas. Então, isso não é nada comum, isso é sobrecomum, ok? Alexandre, agora, e se eu tiver como, por exemplo, a forma agente de polícia federal? Sendo ela é agente, sendo ele é agente, sendo sendo ele ou sendo ela, é uma forma só, é uniforme, mas só que com uma diferença. Agora, se é João, ele é o agente. Se é Maria, ela é a agente. Então, repare que aqui é uma forma do substantivo, mas há uma variação do determinante. Vou melhorar a linguagem. Há uma variação do artigo. O O para o masculino e o A para o feminino. Então, agora, não é mais sobrecomum. Repare, é comum para os dois gêneros. O substantivo é comum de dois gêneros, mas comum de dois gêneros que traz consigo um determinante diferente. Percebeu? Cuidado com isso, hein? Isso ainda cai em prova. Perigo. Vem comigo. Acompanhe. Vamos junto. Virei, olha a viradinha. Repare. Agora aqui, ó. Quando eu falei de sobrecomum e comum de dois gêneros, isso serve para pessoas. Agora, epiceno, isso serve para animais, para bichos. Então, quando o animal também só possui uma forma, ela é uma forma é uma uniforme. Então, repare que cobra, por exemplo, serve para o macho e serve para a fêmea. Então, cobra aqui, entenda, é também um substantivo uniforme. E repare que aqui o determinante, o artigo, também é o mesmo. Eu falo a cobra sendo macho ou fêmea. Alexandre, então como é que eu vou saber se a cobra é macho ou fêmea? Exatamente por meio das palavras macho e fêmea. Quando é macho, você bota macho. Quando é fêmea, você bota fêmea. Michuruca pra caramba, ok? O tubarão, lá vem ele. Como é que eu vou saber se é tubarão? É tubarão, Alexandre? Não, né? É tubarona? Não, é tubarão macho ou tubarão fêmea. Então, quando você faz a diferença entre macho e fêmea por meio dessas palavras, você tem um termo epiceno. Beleza? Tranquilo. Então, além das formas uniformes, existem substantivos biformes. Aí, para cada gênero, haverá uma palavra. Por exemplo, homem para o gênero masculino e mulher para o gênero feminino. Michuruca. Gato para o macho, gata para a fêmea. Elefante para o macho, elefoa, aliar ou elefanta, tanto faz para a fêmea. Aí a gente vai falar que esse substantivo é biforme. Repare que nada demais,
Tudo bem tranquilo, acredito que não vai gerar derivativo. Aí, para fechar este momento e a gente cair dentro dos exercícios, repare, o tal do substantivo também traz consigo uma variação no grau. Grau significa ele pode aumentar ou pode diminuir. Você reparou, quando a diferença é no gênero, aí a gente está falando de modificação de gênero, masculino e feminino. Quando tem a ver com a variação de número, aí a gente vai falar variação de número, singular e plural. E agora aqui, quando a gente fala em grau, está falando em que grau? O grau é quando você pode aumentar ou pode diminuir. Isso não acontece só com substantivo. Isso vai acontecer, por exemplo, com adjetivo também, quando virmos, tá? Então, repare só. Esses tais substantivos, eles variam em grau trabalhando da seguinte maneira. Aumentativo ou diminutivo. Também michuruca pra caramba, a verdade seja dita. Vou pegar um exemplo aqui. Substantivo muro. Substantivo muro. Quando você joga o muro no diminutivo, aí você meteu aqui, ó, o sufixo formador de diminutivo inho. Aí botou um murinho, murinho. Agora, quando você bota o tal do substantivo muro no aumentativo, e caramba, é grande pra caramba. É tremendo murão. Percebeu? Então, houve aqui uma variação no grau, para o diminutivo e para o aumentativo. Não pega nem desavisado, né? Até o desavisado está acertando isso. Mesma coisa, pai. Olha lá, o substantivo pai. Se você jogar pai no grau diminutivo, é meu paizinho. E se jogar pai no grau aumentativo, fácil pra caramba, é meu paizão. Ok? Fácil, simples, também não vejo grandes problemas. Aí o que a gente vai fazer agora? Inclusive o tio vai caminhar bebendo aquela aguinha de praxe. Fazer uns exercícios só para tirar uma ondinha, para ver se você entendeu isso aí, ok? Então vamos lá, jogou, acompanhe com seu amigo, minha canetinha já está funcionando, vou beber aquele gole de água e a gente vai sentar-lhe a mamona. Repare só. Muito obrigado pela aguinha que você me cedeu e vamos que vamos. Questão, a primeira questão, vamos juntos. Assinale a alternativa, onde temos um substantivo abstrato. Eu quero um abstrato. Beleza. Não se esquecendo de que botou grandão, me bota grandão. Eu vou aparecer aqui, ó. E botou grandão, repare. Grandão fiquei. Cuidado. Alexandre, pô, é fácil. Não, mas existem situações em que para eu determinar se o tal do substantivo ele é abstrato ou concreto, vai depender de contexto, tá? Então não é nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Tem que ter cuidado. O amigo vai facilitando o procedimento, mas é lógico que tem um limite para essa facilitação. Ih, falei bonito, hein? Então vamos lá, vamos voltar à questão. Quero o abstrato. Vou começar pelas mais fáceis. Lucas. Lucas você conhece, é aquele seu primo. Ele tem que ser concreto. Aí é michuruca. Mulher é a Maria, é a Joana, é a Carla. Então não há dúvida de que mulher também é substantivo concreto. Cidade é a cidade como de Cascavel, de São Paulo, cidade de Fortaleza, Rio de Janeiro, Espírito Santo. Isso é concreto, não há dúvida. Até aí michuruca pra caramba. Agora cuidado para não confundir. Alcateia é um conjunto de lobos. Então, se é um conjunto de lobos, é só você imaginar. Quando você fecha os olhos, você vai ver um montão de lobos junto, é alcateia. Então, alcateia é concreto. Agora, repare, juventude é um momento da sua vida. Não vai confundir juventude com um conjunto de jovens. Não, juventude é um momento da sua vida. Se é um momento, é um estado. Por exemplo, ele está na juventude, é um estado. Forçando uma barrinha, melhor ainda, é um momento. E toda vez quando você vira um momento, esse momento não é concreto, só pode ser abstrato. Até vamos fazer uma analogia. Para você imaginar a sua juventude,
você vai ter de imaginar todas aquelas ideias, aquelas mensagens, aqueles signos que vão representar esse conjunto chamado de juventude. Então, juventude é um substantivo abstrato. Por isso, primeira questão é letra A. A na cabeça. Vamos que vamos. Próxima questão. Repare. Em qual alternativa aparece um substantivo concreto? Agora ele está querendo fazer o contrário. Ele quer o concreto. Então, vamos lá. Começando. Beleza. Beleza. Beleza é uma qualidade, né? Se é uma qualidade, qualidade é sempre abstrato. Tristeza. Tristeza é um estado. Eu já lhe disse, todos os estados, rancor, raiva, ódio, tristeza, alegria. Cuidado para não confundir alegre com alegria. Alegre é adjetivo. E alegria? Alegria é substantivo abstrato. Então, tristeza, tal qual alegria, substantivo abstrato, michuruca. Corrida. Vou facilitar, hein? Corrida não é um ato? Ato de quê, Alexandre? É o ato de correr. O ato de correr é a corrida. Então, todo ato é substantivo abstrato. Você viu que combina? Todo ato é um substantivo abstrato. Se substantivo abstrato é, letra C está fora. Ó o saci. Alexandre, eu nunca botei a mão num saci. Meu aluno, não precisa botar a mão em lugar nenhum, não. Esse negócio de pegar e não pegar, isso aí foi só uma questão didática feita normalmente lá no ensino fundamental. Então, mas só que a gente tem de desconstruir isso com o futuro. Então, independentemente, se você já botou a mão no saci ou não, o saci tem um signo independente. Se o signo do bicho é independente, ele é concreto. Então, pode marcar. Letra E, meiguice. Meiguice é um sentimento, né? Meiguice é um sentimento. Então, se sentimento é abstrato, não há dúvida, está ratificado. O gabarito é D de Deus. Vamos partir para a próxima. Vamos que vamos. Acompanhe. Assinale a alternativa. Onde há um substantivo epiceno. Me chorou quem? Repare que isso aqui é mais, neste primeiro momento, joga no tio. Este primeiro momento é muito mais para massificação teórica, fique tranquilo, porque mais para frente um cadinho, aí eu vou começar a introduzir as questões, né, ligadas às carreiras policiais extremamente pesadas. Aí o bagulho fica doido. Mas nesse início, como não há uma possibilidade de questões mais bem, né, formuladas, a gente vai trabalhando a teoria por meio das questões. Então não fique desanimado não. É assim mesmo, é passo a passo, é uma questão didática. Voltei, acompanhe. Assinar a alternativa onde há um substantivo epiceno. Meu aluno, quando se fala em epiceno, está se falando em bicho. E aí a gente viu que com o epiceno, para eu diferenciar ou diferenciar, tanto faz. Diferenciar ou diferenciar são sinônimos. O macho da fêmea, você vai usar exatamente essas duas palavras, macho e fêmea. Então, o epiceno, pode marcar, tem que ser a letra A. Agora, vamos ver o resto só para tirar uma ondinha. No resto vem cônjuge. Cônjuge é para ele e para ela, tá? Então, o cônjuge sendo ele, o cônjuge sendo ela. Então, o cônjuge é sobrecomum. Criança também, sobrecomum. A criança tanto serve para João quanto para Maria. Indivíduo, a mesma coisa. Sendo ele ou sendo ela, é o indivíduo. Então, é outro sobrecomum. Você vai botando isso no papel, vai escrevendo, hein? E o imigrante, a imigrante. Se há uma variação, repare, no artigo, aí não é mais sobrecomum, é comum de dois gêneros. Confirmado o gabarito, é a letra A de Alexandre. Olha a próxima. Assinar a alternativa em que as palavras em destaque, e eu vou ter de destacar com você. Em destaque, podem ser classificadas como substantivos. Então, vamos lá.
Começando na letra A. Na letra A, a palavra em destaque é pulo. Eu pulo as questões. Então, o pulo aqui é do verbo pular. Então, letra A está fora. Letra B, disseram que eu amasso o carro. A palavra em destaque é amasso. Então, eu amasso, tu amassas, ele amassa. Mais uma vez, é verbo, não é substantivo. Letra C, Ana Laura deseja que seus pais repare que eles viajem. É o verbo viajar, no presente do subjuntivo, que eles viajem. Então, aí, cuidado que não é a viagem. A viagem como substantivo é com G e viagem com J é o verbo. Então, letra C também está fora. Letra D, todas as manhãs o pai reza para que seu filho não perca. Perca é a forma sublinhada, destacada. Então, que eu perca, que tu percas, que ele perca, isso é o verbo. Se verbo é, letra D de dado, não será. E para finalizar na letra E, o que está destacado é beleza. E beleza é qualidade, meu aluno. Se qualidade pode marcar, é o tal do substantivo que a gente está procurando. Ok? Então, substantivo na cabeça, letra E, vamos que vamos. Olha a próxima. Algoz é um substantivo sobrecomum, pois não apresenta diferenças sintáticas ou morfológicas para designar masculino ou feminino. Assinale a alternativa que apresenta unicamente substantivos sobrecomuns. Letra A, a testemunha, sendo a testemunha é para ele ou para ela, é sobrecomum. Monstro, a mesma coisa, é o monstro, sendo ele ou ela. Alexandre, eu ouço demais, ela é uma monstra. Não existe, meu aluno. Ela é um monstro. Monstro é sobrecomum, serve para ele ou para ela. Essa tal monstra aí é uma deturpação da chamada norma culta. E a criatura sendo ele ou ela, vai ser a criatura também sobrecomum. Então pode marcar a letra A. Letra B, indivíduo é sobrecomum, ele ou ela. Agora, intérprete, aí não, é o intérprete e a intérprete. Intérprete é comum de dois gêneros, já está fora. Jurista, a mesma coisa, comum de dois gêneros, é o jurista e a jurista. Letra B sai. Doente, mesma conversa fiada, é o doente e a doente. Então, é comum de dois gêneros. Artista, mesma coisa. O artista, a artista, comum de dois gêneros. Vítima é sobrecomum, mas não tem como, né? Ente, um ente querido, ente é sobrecomum. Sendo Maria ou sendo João, é o ente. Colega é comum de dois gêneros, o colega, a colega. E gênio, cuidado, é sobrecomum. É o gênio para ela e o gênio para ele. Então, sendo Maria ou João, Maria é um gênio ou João é um gênio. Ok? Fácil, tranquilaço. Então, volte para o amigo, acompanhe. Estou esperando você no próximo bloco. Um grande beijo, fique com Deus. Tchau, tchau.